Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero mostrar para vocês aqui uma nova System Table, que é a Query History. Essa System Table aqui ajuda muito no nosso dia a dia a você consultar queries mais lentas, quem está rodando mais query, qual que é o warehouse que está rodando mais query, query por status, né? Coisas que a gente tinha isso via API ou via interface gráfica, que é essa interface que eu estou mostrando para vocês. Então eu tinha essa interface aqui de Query History, que eu consigo filtrar aqui algumas informações, né, por warehouse, por duração, por status. Então eu já conseguia fazer alguns filtros por aqui, assim como eu também conseguia pelo próprio warehouse visualizar aqui na parte de monitoramento a quantidade de queries rodando, a quantidade de queries enfileiradas, tá? Essa informação aqui você só tem disponível ela via API, na verdade só tinha disponível via API, né? Então como que você tinha que fazer anteriormente se você quisesse criar um monitoramento customizado das suas queries em cima disso aqui? Você precisaria acessar a API, que no caso seria essa API aqui de Query History, e aí você conseguiria criar um monitoramento, alguma automação para poder monitorar se você tem muita query pendente, tem muito enfileiramento para você escalar o seu cluster, entre outras coisas, tá? Então como que você faria via API anteriormente? E você pode fazer ainda, tá? Não quer dizer que você não tenha que usar a API mais. Mas como que você tinha qualquer opção, né? Você tinha que fazer via API, aí código você faz da forma que você achar melhor. Então tem aqui um exemplo de código para acessar via API. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma forma de acessar os últimos 1000 registros, né? Que é sem passar nenhum parâmetro para a API. E ele vai me trazer aqui um retorno em JSON das últimas 1000 queries. E aí eu preciso formatar isso aqui, um formato mais legível, salvar na tabela ou mostrar no data frame aqui de forma mais tabular, né? E se você quisesse pegar uma informação mais antiga, né, pegar mais informações do que só os últimos 1000 registros, você tinha que passar um filtro, né? Usar esse parâmetro aqui de filter by e fazer um filtro de range aqui. Veja que já começa a ficar um pouquinho mais complexo de trabalhar, você tem que verificar se tem se o retorno da sua API tem o token da próxima página para você fazer a paginação. Então não é algo tão trivial, às vezes um pouco lento de você ficar varrendo página por página, dependendo do período que você buscar, mas já era algo muito viável, né? Já usei muito essa API para fazer monitoramentos, especificamente também de queries pendentes para poder gerar um alerta ou alguma automação para escalar o meu cluster warehouse, tá? Então essa era a forma que você tinha, né, e ainda tem disponível no seu ambiente, utilizando a API History Queries, tá? É uma forma bacana e funciona. Recentemente foi disponibilizado para a gente uma nova System Tables, né? Para quem não conhece, as System Tables são tabelas de sistemas do Unity Catalog, ou seja, você só tem se você tiver o Unity Catalog, tá? Algumas System Tables você já consegue utilizar só de ter o Unity Catalog habilitado, por exemplo, a System Table de Billing, né? Então você consegue monitorar a sua Billing mesmo sem estar utilizando ainda de fato os catálogos, isso é legal, né? Mas a maioria das System Tables você precisa estar utilizando os catálogos para ter os benefícios delas, né? Por exemplo, a parte de auditoria, entre outras coisas. Então aqui eu tenho várias System Tables que você precisa habilitar, algumas têm habilitado por padrão, outras não, tá? Eu fiz um post sobre isso, mas eu vou mostrar novamente como é que você habilita essas System Tables. Então, por exemplo, tem a tabela de linhagem, colunas, a parte de billing mesmo, né, para você monitorar o consumo da sua billing. Então, algumas já vêm por padrão ativo, tá? E outras não. O que eu quero mostrar aqui? Dentre todas essas aqui que já temos disponíveis no nosso ambiente, destacar uma nova que apareceu para a gente, que é a Query History, né? Com essa System Table aqui, agora a gente consegue consultar o nosso histórico de queries no nosso warehouse via SQL, no formato tabular, né? Tudo pronto para que você consuma de forma bem simples e viável, tá? Então ficou 1000 vezes melhor do que fazer via API. Obviamente, se você quiser programar via API, ainda funciona, tá? Perfeitamente, mas via SQL é muito mais fácil, tá? Então vamos aqui olhar um pouquinho dessa System Table e o que a gente pode fazer com ela. Deixa eu trazer aqui para o nosso ambiente. Primeiro ponto, eu vou mostrar para você aqui como que você pode habilitar. Esse notebook aqui é disponibilizado pela Databricks e eu vou passar para você o link aqui no vídeo mesmo, vou deixar o link para você poder baixar esse notebook e ativar, e inclusive não só ativar, você ver quais são as System Tables que está disponível para o seu ambiente, tá?
Então, esse notebook aqui, ele é bem automatizado. Então, ele já pega para você o seu Metastore ID, né, para você poder passar na sua query da API. Então, ele seta aqui para você o Metastore ID. Aqui eu adicionei só um trechinho para poder printar os meus esquemas, né, que é o que está disponível. Por exemplo, eu tenho as tabelas storage, né, por exemplo, a parte do Predictive Optimization está aqui dentro. Aqui são os esquemas, tá, que seriam os databases de sistema que a gente tem. Então, o storage tem algumas tabelas lá dentro, por exemplo, Predictive Optimization está lá dentro. A de Access, que é a de auditoria. A de Billing, que é de custos, né? Compute de clusters, que inclui warehouse, você vê os eventos de cluster, o nome dos clusters e tudo mais. Queries, que é a nova que eu habilitei aqui no meu ambiente. Lakeflow também é novo. Lineage também você precisa habilitar, dependendo do seu ambiente. Tá? Então são aqui as que estão disponíveis. Aqui ele já marca se está habilitado, se não está habilitado, se está indisponível para você. No caso, esse cara aqui está indisponível para mim. As demais estão todas habilitadas, tá? Porque eu acabei usando esse comando aqui, que ele passa habilitando todas que estão disponíveis, tá? Então ele pega todas as tabelas, todos os esquemas disponíveis aqui na minha conta e habilita para mim aqui, né? De forma bem simples, utilizando a API, tá? Uma vez que você habilitar, no caso eu habilitei aqui a Query Lakeflow, habilitou aqui, aí você pode já ir para o seu warehouse, né? E listar aqui, ó, no catálogo System, é um catálogo que já vem com o Unity Catalog. E aqui veja que vai aparecer para vocês os esquemas que estão habilitados. Então, no caso, eu habilitei agora o Query e também habilitei o Lakeflow. Tá? Quando eu exponho de Query, eu tenho aqui a parte de History. E aí eu já consigo consultar. Né? Então, se eu fazer uma consulta rápida aqui, ordenando aqui pelo End Time, que seria pegando a última execução, né, a mais recente. O que eu já notei aqui? Isso eu não vi na documentação lá, mas o intervalo de atualização desse cara aqui é de 10 em 10 minutos. Muito parecido com o intervalo de atualização que a gente tem aqui, né? Esse gráfico que você tem de acompanhamento aqui é basicamente de 10 em 10 minutos, que seria também o tempo que você tem da sua query aparecer aqui no seu esquema de histórico, tá? Então, o que eu tenho aqui? Várias informações. A hora que a query iniciou, a hora que a query finalizou, a conta que ela rodou, workspace, porque eu consigo ver queries de todos os workspaces dessa região, né, que estão amarrados a esse Metastore. O statement ID, que é o ID da query. Quem que executou a query, né, a pessoa que executou. Então eu consigo saber qual que é o usuário que está rodando mais queries no meu ambiente. E as queries mais lentas também, por exemplo. O status, né, então você pode usar o status para ver quantas queries deram sucesso, quantas deram falha, quantas estão pendentes naquele intervalo de 10 minutos. Então é uma coisa legal que você pode utilizar para fazer o monitoramento seu mais reativo. Qual que é o warehouse, né? Por exemplo, qual que é o warehouse ID que rodou, para você poder correlacionar e pegar o nome dele. O ID do usuário, o statement, né? Aqui é a parte legal que você tem a query, né? Você tem o código da query que executou. Então você pode fazer alguma análise aqui em cima. O tipo de comando, se foi um select, se foi um use, um create, um insert, update. Se deu erro, qual que foi o erro, né? Por exemplo, aqui eu tive um erro, então ele traz a mensagem de erro. Parte do cliente que executou, né? Se foi um cliente do Databricks, se foi um cliente externo, então a gente mostra aqui algumas informações básicas. O total de duração, né, que já é em milissegundos, só você converter para segundos aqui, dividindo por 1000. O tempo de espera pela computação, o tempo de espera por capacidade, o tempo de execução em si, né, que demorou. Então isso aqui é bem interessante porque o total de duração ele soma todos os tempos de espera. Então você consegue já somar isso aqui. Por exemplo, a minha query mais lenta demorou 10 minutos, mas ela ficou 9 minutos esperando computação, ficou 9 minutos esperando ser compilada. Então você consegue analisar a query mais lenta pelo de fato o tempo que ela levou. Ou seja, se ela levou 9 minutos executando, beleza, então ela é uma query de fato lenta. Agora, se ela ficou 9 minutos de 10 esperando por computação, ou seja, ela não é uma query lenta, não é o meu alvo. Talvez eu tenha que ver outras coisas no meu ambiente, tá? Então o tempo de start, a hora que ela iniciou e finalizou. Isso aqui é o TC dependendo do seu ambiente, tá? Importante. E informações de métricas, tá? Isso aqui é sensacional, né? Métricas que você também tinha na API. Linhas que foram lidas, partições que foram lidas. Então você pode criar um monitoramento aqui, começar a criar um produto de monitoramento em cima dessa nova System Table aqui, tá? Então, por exemplo, eu criei aqui algumas queries para me saber, por exemplo, qual que é o usuário que mais executa a query. Tá? Aqui acabei colocando o ID, mas não tem problema, tem lá já o e-mail dele que você pode utilizar. Aqui eu estou usando o Warehouse Service, então é bem rápido para startar.
Então tem aqui, tem um usuário que rodou 568 queries aqui, né? Então eu já posso pegar esse cara aqui, ver o que ele está fazendo. Eu posso criar monitoramentos aqui ou checklists mais específicos para o meu ambiente. Por exemplo, eu quero saber queries por status. Aí aqui é trabalho de agregação e fazer perguntas do seu negócio que você queira responder com as queries do sistema, né? Então, por exemplo, eu consigo também saber as queries lentas. Aqui eu fiz só um date diff, mas já eu vi que depois tem lá o campo de total e também a duração por tópicos específicos, né? Então você não precisa fazer esse cálculo aqui, mas você pode fazer um monitoramento de queries lentas. Por exemplo, eu quero pegar as top 10 queries mais lentas do dia anterior e criar um monitoramento em cima disso aí, mais proativo, né? Então você pode utilizar essa System Table aqui, Query History, tá? Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui vai ajudar muito na automação, na criação de novos monitoramentos de forma bem simplificada, utilizando SQL, não mais utilizando acesso via API, que obviamente tem disponível, funciona, é legal, mas dá um trabalhinho maior, né? Que nem eu mostrei para vocês aqui. Dá um trabalhinho maior, você tem que meio que minerar essa informação, trabalhar, tratar o dado. Então, se você já tem algo pronto, já adianta o caminho para vocês aí, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.